bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre o incrível e maravilhoso Duna, do Frank Herbert. Eu espero muito que vocês gostem dessa review porque eu estou enlouquecida para falar deste livro. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito se inscrever aqui no canal e ativar as notificações e nos seguir pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, onde nós postamos sempre novidades do que acontece por aqui, certo? Então, sem mais delongas, bora lá falar sobre este brilhante livro de ficção científica. Bom, gente, esse livro ele foi publicado em 1965 e é considerado um dos grandes, ou se não o grande clássico da ficção científica. E pasmem, até hoje, dentro desse gênero, é o livro que mais vende no mundo. Veja, tiragens e tiragens desse livro que esgotam e as pessoas ficam esperando a publicação. E realmente é entendível esse fenômeno que é Duna. Se você é seguidor aqui do canal há mais tempo, já sabe do meu grande amor por Morro dos Ventos Uivantes, mas esse livro conseguiu ganhar meu coração e agora é o meu favorito da vida. Quem diria que um livro de ficção científica chegaria com tamanha força no meu coração, né? E veja, eu peguei pra ler esse livro depois que eu assisti ao filme, né, do Denis Villeneuve, acho que assim fala, gente, eu não sei se é chique, mas enfim. E não foi uma leitura muito difícil, até porque eu já tinha visto as imagens do filme, né, e estavam muito frescas e muito fortes na minha cabeça, porque eu simplesmente saí da sala de cinema alucinada. O Grande Verme, meus amigos, este Grande Verme aqui é o personagem mais sensacional de todos os personagens. Para os estranhos ele pode ser considerado o verme, mas para nós, os íntimos, ele sempre será o grande criador. Esse livro, assim, então, ele se passa numa realidade um pouco diferente da nossa e que o universo ele é muito mais integrado e conectado do que o que a gente conhece hoje. A viagem espacial, por exemplo, embora ela seja cara, já é uma coisa considerada normal. As pessoas ali dos planetas desse universo já se locomovem de uma maneira corriqueira até. Então, grandes distâncias aqui neste universo é percorrido de uma maneira ok. Começamos então a nossa incursão deste livro em Caladan. É o planeta dos Atreides. E percebemos que algo já não está bem logo de início, assim, porque eles serão enviados para uma terra e para um planeta bem hostil e desértico, não por não ter gente, mas sim pelo ambiente mesmo, pela paisagem, chamado Arrakis. Arrakis, então, é o que está representado aqui pela capa do nosso querido livro. É um planeta basicamente formado por dunas. E algo para pontuar aqui, antes da gente introduzir, né, essa história, é a relação dos personagens ao longo da história com a água, porque a água em Arrakis é sinônimo de riqueza e também é considerado como algo sagrado. Grave isso na sua cabeça, tá? Porque acho que Duna, muito mais do que um jogo político, também é um jogo religioso, né? Que a religião faz com as pessoas a ponto de torná-los fanáticos e isso ser usado para algum tipo de política. E é interessante, viu? Ver toda essa formação acontecendo. Mas tô adiantando aqui meus capítulos. Bom, gente, e por causa dessa relação com a água, né? Os moradores desse país, principalmente aqueles que de primeira instância a gente vai achar que são os rebeldes, né? Que são os Fremenins, eles usam um tipo de roupa especial porque eles vivem no meio do deserto, né? Bem ao sul, longe de cidade ou de vila. Eles moram nesse deserto usando um tipo de roupa especial que se chama trajes estiladores. Por Arrakis não ter água, ela tem uma coisa muito importante, né, que faz com que o planeta se torne um player dentro ali do cenário do universo. Eles possuem uma coisa chamada especiaria. Essa especiaria, ela faz muitas coisas, né? Seja aumentar a capacidade do ser humano em se tornar mais inteligente, seja para aumentar o tipo de vida, para complementar a dieta ali das pessoas, mas principalmente a especiaria, ela possibilita as viagens intergalácticas. Então veja como a Arrakis e a especiaria que é produzida nesse país é importante para o funcionamento daquela sociedade. E além disso, as pessoas que utilizam da especiaria, né, para comida, para maneira sagrada, né, que eles identificavam nessa especiaria, eles tinham olhos azuis, né, inclusive essa parte branca que a gente tem é azul e é muito legal. Eu vou deixar aqui a fotinho, se eu achar, do olho azul deles do filme. A questão é que onde tem essa especiaria, existem nossos queridos vermes, né? Os criadores. Eles são perigosos, gigantes e muito temidos.
E eles sentem, né, quando as pessoas estão no território deles, né, na areia deles. Se estão colhendo, por exemplo, a especiaria, torna a situação ainda pior, porque vai aparecer inevitavelmente um verme, e o verme vem já com sede de sangue. Então veja, por causa do verme, toda a questão ali de colher a especiaria torna a coisa bem difícil, bem cara e complexa, né? Então a gente já sabe que a história de Duna, na realidade, é sobre poder político e sobre o monopólio de uma commodity. Veja que chique! E a gente tem 3 forças que disputam esse poder. Então vamos lá. A primeira é a Guilda. A Guilda é que tem o monopólio das viagens intergalácticas, né? Transporte ali interestelar. Temos também a família imperial, que é o rei, né, que representa essa figura centralizadora. E também temos a Federação de Casas Maiores, que tem a Casa Atreides, que eu falei pra vocês, como a mais respeitada. Veja, é uma organização, então, que não é como a nossa. Ela é uma organização de uma sociedade feudal, mas que não tem um poder centralizado no rei, como a gente imagina, porque as casas têm um poder bem presente nesse universo. A questão é que os Atreides, eles têm grande prestígio nessa federação das casas maiores. E aí que começa o problema. Bom, mas se você achou tudo isso uma semelhança com Game of Thrones, não é coincidência. Enfim, gente, Duna tem uma narrativa bem impressionante que eu gostei muito nesse ator. Ele troca as nossas perspectivas conforme o personagem, o enfoque ali da cena. Eu achei isso muito legal. Por exemplo, a gente tem a perspectiva dos Harkonnen, que é uma casa antiga, né, que cuidava de Arrakis e foi tirada desse planeta para que os Atreides assumissem ali aquele feudo, digamos assim. E aí a gente parte para a perspectiva do Duque Leto, que é o Duque da casa Atreides. E aí a gente vai vendo a perspectiva dele, vai vendo ali uma rede de intrigas que vai fazer com que o Duque Leto se veja em uma cilada. E uma cilada proposta pelos Harkonnen e pelo Imperador, porque o Imperador quer minar o poder e o prestígio dos Atreides no universo. Veja só que coisa incrível, esse livro é demais! E assim, pra mim, os Atreides, eles são demais. Se você tá pensando assim que os Stark são os caras, você chega aqui em Duna, encontra Paul Atreides, encontra o Leto, encontra a Jéssica e todos os comandantes ali militares, você pensa que os Starks, eles não chegam nem aos pés do charme dessa casa, sinceramente. Então nessa família nós temos o núcleo principal, né, que é o Duque Leto, que eu já falei pra vocês. Tem a Jéssica, que é a concubina e mãe do herdeiro, né, que é o Paul Atreides, o nosso grande protagonista, e eu sou completamente apaixonada por ele. É isso que eu tenho pra dizer. Veja, Duna tem toda uma questão, assim, de pormenores que faz desse livro algo sensacional e muito bom de ser desfrutado. A Jéssica, ela faz parte de uma organização, digamos assim, que é uma organização política e religiosa chamada Bene Gesserit. A visão dessa organização, na realidade, é controlar a política e o poder, né? Em que mãos o poder estaria. E elas têm um projeto até genético para lidar com a distribuição do poder por essa sociedade. É impressionante essa figura, tanto da madre superiora delas e dessa organização em si. É muito legal. E a Jéssica, ela é uma peça fundamental no funcionamento do livro inteiro. Então tem um protagonismo muito interessante nesse livro. Se você gosta de protagonistas mulheres e fortes e que não se dependem ali de um homem para ter um arco, tá aí Duna, que eu acho incrível. E assim, quando a gente encontra o Paul, né, no início do livro, a gente tem mais contato com o Duque Leto, né, e os pensamentos mais maduros dele, porque o Paul ainda é um adolescente, ele tá ali aprendendo ainda sobre a arte da guerra, tentando entender ainda a disputa que vai acontecer ali em Arrakis, o que os Atreides têm em relação a isso, porque o Imperador não se posiciona ali para defender, ou até mesmo porque ele não faz um ataque direto aos Atreides, por que os Atreides não fogem, por que eles aceitam ir para Arrakis. Então tudo tá passando pela cabeça do Paul e a gente tá tentando entender junto com ele, o que é muito legal. O Paul, basicamente, ele tem
visões premonitórias e ele pressente a verdade nas pessoas, nas coisas, nas ocasiões, enfim. Além de conseguir fazer uma leitura fria das pessoas, e ele não erra, o cara é um craque, assim. Por causa dessa questão religiosa das Bene Gesserit, elas fazem um trabalho pelo universo de propagar profecias, e existe uma profecia em particular que vai afetar o Paul, que é que haverá um filho de um Bene Gesserit que vai ser capaz de se tornar parte dessa organização e fazer parte ali do poder desse mundo. E veja, a Jéssica era para ter tido uma filha, porque as Bene Gesserit só poderiam parir meninas. E a Jéssica falou, tem essa profecia e eu acredito que eu serei a mãe do prometido. Eu pensei que eu ia chegar nesse vídeo e te dar vários spoilers, porque eu tava muito empolgada esses tempos atrás pra falar com alguém sobre o livro. Só que eu acho que esse é o tipo de livro que, se eu te der spoiler, vai estragar um pouco as coisas. Porque acontecem coisas que você fica, quê? Não acredito, isso vai acontecer, sabe? É nesse nível que você vai ficar alucinado por esse livro ou pelo filme. Se você quiser, tipo, pôr primeiro o filme à prova, que é um filmaço incrível, assista e depois você vem pra esse vídeo e aí você se anima a ler o livro, talvez, porque foi esse o caminho que eu fiz e eu gostei. Mas se você quiser ler já direto, gente, super indico. Só que assim, é um livro com um final bastante insatisfatório, tá? Quando eu terminei, friamente, né, eu já fiz um vídeo de concluindo o mês, sabe? Vou deixar na descrição se você ainda não assistiu pra ver tudo que eu li no mês de março. Mas enfim, nesse vídeo eu tô alucinada, falando, não tem defeitos, é maravilhoso e tal. E a Joyce, uma super querida aqui do canal, ela falou assim, cara, eu amo Duna também, só que... O final, assim, o cara correu. Um livro de 600 páginas, ele não precisava correr no final, ele podia ter desenvolvido mais, gente. Tá tudo bem se ele quisesse entregar pra gente um livro de 2.000 páginas, a gente leria. Mas ficou realmente muito corrido no final e que deixa várias portas abertas ali pra uma continuação, como acontece, né? Eu, se não me engano, tem a trilogia principal, né, que é o Messias de Duna e Os Herdeiros de Duna, se não me engano, e ainda tem trocentas outras séries, enfim, mas que não é do arco principal. Só que assim, um dos ganchos finais dessa história, ela vai levar para uma formação de um triângulo amoroso ali, só que não, e é tudo que você não espera desse livro, sabe? Pelo menos foi isso que eu achei. Porém, entretanto e todavia, não desista de ler Duna pelo final. Até porque tem continuação e a gente vai continuar e tá tudo bem. O que eu quero fazer aqui é com que você leia essa obra-prima. Eu tô um pouco indignada, na realidade, de Game of Thrones ser tão hypado e este livro aqui eu tô demorado tanto pra ler, sabe? Não faz sentido na minha cabeça, sendo que Duna é infinitamente melhor que Game of Thrones. Pelo universo, cara, a Arrakis é um lugar incrível, ele conseguiu criar uma cultura, assim, impressionante pro lugar. Leiam Duna, pelo amor de Deus, e voltem aqui pra falar que vocês também amaram esse livro, tá bom? Veja quanta marcação que eu fiz, a cada suspiro do povo eu marcava. É isso, gente, não tem o que falar. Eu tô indignada com o senhor, meu marido, que largou no meio Duna, né? Cobrem ele aqui nos comentários do Willio, termine de ler Duna, porque senão o pau vai torar. Mas é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa review. É o livro do meu coração agora, tá aqui, ó, guardado pra sempre. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, conto com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!